Corinthians. Cara, eu acho assim, nesse momento eu não acredito em nada, sabe? Assim, cara do Corinthians, ele começou a falar do Corinthians, agora eu vou na linha do Trajano, sabe? Eu vou na linha do Trajano e enquanto o Trajano falava, eu lembrava do Tite com o Filipão. Fala muito, sabe? Então eu acho que o Gabriel jogou muito pouco esse ano e para ele continuar em evidência, ele tá falando muito, entendeu? Eu acho que é isso. Porque, cara, primeiro, eu acho que o Flamengo não vende ele pro Corinthians. Sinceramente. O Flamengo não é time, não é clube de fortalecer adversário. O Flamengo não é time de fortalecer adversário. Não vende ninguém para ninguém. O Michael, tinha o Palmeiras querendo o Michael, o Corinthians queria o Michael naquela época, mandou o Michael lá para a Arábia Saudita, ou Catar, sei lá onde ele estava jogando. Né? E é assim com todo mundo. João Gomes, lá para a Inglaterra, não vende ninguém para reforçar um adversário. Então eu não acredito que o Flamengo venda o Gabriel. Eu posso acreditar que o Gabriel não renove, continue jogando e lá em julho possa assinar um pré-contrato, porque aí acaba o contrato dele no final do ano e ele vai embora gratuitamente. E aí ele vai fortalecer o time que ele quiser. Agora, o Flamengo vender agora o Gabriel para o Corinthians, eu acho muito difícil. Até porque, tudo bem, vamos lá, o Corinthians, eu vi algumas coisas, o Corinthians está oferecendo alguns jogadores. O Yuri Alberto e o Gabriel, pau a pau, não existe. Não existe. Essa troca não existe. É brincadeira. Não tem nenhum jogador no Corinthians que você possa trocar pau a pau com o Gabriel. Não existe. Se for para, assim, vamos fazer uma... O Corinthians quer o Gabriel, mas não tem dinheiro para pôr. Ele tem que colocar uns 4, 5 jogadores. E tem que ver se o Flamengo quer 4, 5. E se o Corinthians tem 4, 5 para dar para o Flamengo. Eu não acredito que desde que um deles não seja o Romero, pelo amor de Deus. Aproveitando pode ser o Moscardo. Mas pode ser o Moscardo. Esse aí esse aí vai para a Europa. O moleque tem 18 anos. Esse vai para a Europa. Aproveitando o embalo, Juca, eu queria ouvir de você e do Casão, para tomar o seu lugar aqui de âncora, do Renato Augusto no Fluminense. Aproveitando o embalo do Corinthians. Vídeo com informação exclusiva. Tite já foi informado pela diretoria do Flamengo que De La Cruz está contratado pelo Fla. Operação de 18 milhões de dólares ou 89 milhões de reais. Mas, Nicola, a multa rescisória não era de 16 milhões de dólares? Sim. Mas além dos 16 milhões de dólares, o Flamengo também se viu obrigado a pagar a comissão pela operação do negócio e 15% do valor total da operação ao jogador. Eu nem sabia disso, mas qualquer contratação do futebol argentino você precisa depositar, antes mesmo de fechar acordo, 15% do valor total do negócio para o jogador, faz parte da legislação na Argentina. Então a operação final ficou em 18 milhões de dólares, 9 milhões de dólares serão pagos à vista para o River Plate, que era dono de 50%, os outros 9 milhões de dólares serão pagos de maneira parcelada para o Liverpool do Uruguai. Outra coisa que eu também descobri é que não é bem o Liverpool que está nessa parada, e sim um empresário chamado Paco Casal. Esse empresário é o maior do futebol uruguaio, o cara que é, por exemplo, entre aspas, dono do Liverpool e do River, ambos times uruguaios, tá? Ele é o dono dos 50% dos direitos econômicos do De La Cruz, embora tenha registrado esses direitos no Liverpool, não há, assim como aqui, lá a possibilidade de você, na pessoa física, ter direitos econômicos de atletas. Então esses 9 milhões de dólares a mais ou a parte serão pagos ao Paco Casal, que vai repassar para o Liverpool. Importante contar que o De La Cruz tem um acordo fechado com o Flamengo desde a metade do ano. O River Plate tentou a todo custo demovê-lo da ideia, inclusive recentemente ofereceu um aumento salarial. De La Cruz foi firme e assegurou que queria jogar no Fla. 26 anos de idade, reforço espetacular, muito bom atleta. A gente que torce, é verdade, metade do Rio de Janeiro pelo menos torce pelo Flamengo. Você sai no Rio, você vê, anda pela rua, você vê toda hora, camisa do Flamengo em qualquer região, na favela ou no apartamento de cobertura, você vai ver
a bandeira do Flamengo, a camisa do Flamengo. É a maioria em todas as classes sociais. Foi mais ou menos o que ele estava falando, até pelo que ele estava conhecendo, e uma maneira de tentar afagar o torcedor do clube de trabalho. Mas ele não falou da torcida de São Paulo. Como ontem o Gabigol não criticou a torcida do Flamengo, mas ele afagou a torcida de um clube que ele não defende, que é um rival. O Corinthians é um rival do Flamengo. E são as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians. Então, quando ele faz isso, evidentemente, ele tenta turbinar, na minha visão, todo esse rumor de interesse do Corinthians, dizendo que ele já falou isso uma vez no Serginho Grosman, lá no Altas Horas, na Globo. É diferente o contexto. Na época não havia nada, hoje tem uma especulação. Então, quando ele fala isso, ele turbina e tenta gerar, na minha visão, repito, é a minha opinião, tá? Antes que alguém fale assim, não, mas como é que você... Foi a minha interpretação. Ele tenta turbinar uma insegurança dos seus fãs rubro-negros. Nossa, ele está elogiando a torcida do Corinthians. Nossa, ele vai querer ir embora, o contrato dele vai acabar. A diretoria tem que agir rápido. Como foi tolamente na renovação do Bruno Henrique. Tinha proposta mesmo do Palmeiras? Será que tinha? Essa proposta mirabolante? Será que tinha? Foi colocada preto no branco? Alguém viu? Se não viu, ficamos aí na dúvida se houve de fato ou se era alguma coisa meio fictícia. Deram 3 anos para ele e, evidentemente, influenciados pelo fato de o Bruno Henrique ter uma opção, em tese, de se transferir para um outro clube importante do país. Então, assim, acho que aquele outro ele jogou com isso. Ele foi bem inteligente, soube mexer com isso. Não sei se vai dar resultado, porque o que eu percebo também, posso estar enganado, é que a torcida do Flamengo, em boa parte, ela tem uma parte que é grata, que permite tudo, aceita tudo que o Gabriel e qualquer outro jogador possa fazer, por conta dos títulos ganhos. E tem uma outra que já está torcendo o nariz, porque está insatisfeito com tudo que aconteceu no passado, com o comportamento dos jogadores, eventualmente com as atuações individuais de A ou B. Então, não sei se vai dar certo, mas eu acho que ele ontem deu uma cartada. Se a diretoria do Flamengo não fosse tão paternalista, e ela é, né, com esse grupo de jogadores, mudaria radicalmente a sua postura com relação a isso a partir do ano que vem. De que maneira? Primeira coisa, não vou renovar contrato nenhum. Ponto. Vamos ver o seu desempenho. Melhorou o desempenho? Está bem? Vamos discutir. De repente podemos renovar? Tá bom, eu tenho uma proposta para você. Vamos renovar por, sei lá, 1 ano. Vou te dar mais 1 ano para ver se você consegue se recuperar. Você melhorou um pouco esse ano. 4 anos. Ele tem 27. Então seria mais 5 anos. 1 ano que ele tem, mais 4. 28, 29, 30, 31, 32. Eu entendo isso como um convite de acomodação. Convite de acomodação. Você tem contrato garantido até 32 anos, ganhando um excepcional salário. Se você não tiver muita vontade dentro de si de jogar futebol em alto nível, você se acomoda naquilo ali. Por isso que muitos torcedores, eu acho até um certo exagero, é verdade, mas a linha de pensamento não é tão torta, comparam com o Luan. O Luan se acomodou. Ele tinha um contrato excelente do Corinthians, longo, ele se acomodou. O Luan era um ótimo jogador, ele se acomodou. Tem outras questões da vida pessoal dele, mas se acomodou. Ele não teve aquela, como diriam os antigos narradores, o elan, né, de buscar assim, não, vou voltar a jogar bem, eu quero jogar em alto nível. Cara, eu tô no Corinthians, cara. Pô, ele tava no Corinthians, gente. Pô, eu tô no Corinthians, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele foi afundando, foi pro Santos emprestado de graça, voltou, não jogou bem. Aí houve aquele episódio absurdo, né, do motel lá, acabou voltando pro Grêmio e não joga no Grêmio. É reserva lá. Ele era o rei da América em 2017, ele não é um jogador tão veterano assim. Então as pessoas comparam, acho comparação exagerada, mas o receio da acomodação faz sentido. Porque você tem um contrato longo, você já conquistou títulos. E assim, alguns jogadores, como o Cristiano Ronaldo, acho que é o ícone disso aí, eles nunca estão satisfeitos, né? Mesmo jogando na Arábia Saudita, ele quer fazer gol, ele quer ser campeão, ele não para. O cara não para. Vai fazer 40, 41 anos, vai continuar jogando, pelo jeito, até o dia que não der mais. Outros ficam enfastiados muito cedo e, tu está satisfeito, já ganhei muita coisa. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho fez muito menos do que poderia ter feito. Então, qual será a do Gabriel? Não sabemos. Agora, quando ele dá uma entrevista, com mais uma, né, e ele não faz nenhuma crítica ao próprio desempenho, eu acho bem preocupante, repito, porque eu acho que é a falta de autocrítica. Por exemplo, se ele dissesse, olha, eu tive um problema na dor, mas eu joguei mal. Não rendi, não consegui dar o meu melhor, fiquei devendo, fui para o banco merecidamente, os técnicos não estão errados, eu tenho que melhorar, vou melhorar e tal. É um discurso. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, passando aqui as informações, rapaziada, Gabigol abre o jogo sobre a frustração com o Tite por ser banco no Flamengo. Olha só o que ele falou. Tite tem 12 jogos no comando do Flamengo, porém Gabigol nunca foi titular. O atacante revelou que não está satisfeito com a situação, procurou o treinador para desabafar e deseja convencer o técnico a mudar a visão em relação ao camisa 10 do Flamengo. Ou seja, o Gabigol, né? O Gabigol, o jogador,
concedeu entrevista ao Podpah nesta segunda-feira, dia 11, e abre aspas, ele, Tite, tem um estilo de jogo, ele levou o Pedro para a Copa e a preferência dele, o estilo de jogo é mais propício do Pedro. O que tenho que fazer? Trabalhar e mostrar que eu posso ser útil, né? Eu não estou suave no banco. Eu falei isso para ele. Eu quero jogar. Eu saí da Inter de Milão e do Benfica porque não estava jogando. Não é individualista, é ter mais oportunidade, como todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui, disse aí o Gabigol, beleza? Então, rapaziada, eu quero saber aqui a sua opinião, né? O que você acha a respeito disso? Você está do lado do Gabigol? O Tite realmente tem que dar oportunidade ao Gabigol ou não? Comente aqui e deixe a sua opinião. Ou o Gabigol, né? Tem que fazer por onde? Tem que melhorar e fazer por onde, beleza? Comente aqui e deixe a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais voltarei com mais informações do Flamengo.